A gente conversa agora aqui na Band News FM com o David Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sobre o Atlas da Violência divulgado hoje. Obrigada, David, pela disponibilidade de conversar aqui com a Band News FM. Eu que agradeço. Eu queria começar te perguntando o que o Atlas mostra de mais relevante. Olha, esse ano o Atlas ele traz um amplo retrato da violência no país e mostra isso ao longo dos últimos 11 anos. Né? Acho que vale a pena destacar um crescimento substancial do número de mortes violentas com causa indeterminada. Né? O que indica que ao longo aí pelo menos dos últimos 2 anos, os números que são as estatísticas oficiais da área do sistema de saúde brasileiro vêm perdendo qualidade, né? O que pode indicar que a gente tem uma quantidade relevante de homicídios sendo subnotificados por conta desses problemas de registro, né? Não obstante, a gente teve aí uma redução, né, dos homicídios nos últimos 2 anos, entre 2018 e 2019, da ordem de 22%, né? Mas ainda assim, um cenário que indica atenção, né, preocupação, muito por conta dessa perda de qualidade dos dados da saúde. Bom, então você respondeu parcialmente a minha próxima pergunta, que seria o que o Atlas não mostra, ou seja, o que ele não conseguiu captar justamente porque a gente tem deficiência de estatísticas, de dados, nessa produção de dados, que a gente sabe que é um gargalo em várias áreas no Brasil, né? Exatamente, é um gargalo, é um problema, porém, os dados da área de saúde, da área da segurança pública, por exemplo, os que são oriundos de boletins de ocorrência das polícias, são dados que, ao longo da última década, eles ganharam bastante qualidade, ao ponto de que, atualmente, você comparando o mesmo fenômeno, os homicídios, nas duas fontes diferentes, hoje a gente tem um número maior de homicídios contados a partir dos dados da segurança pública. Né? Anteriormente, o cenário era inverso. Os dados da saúde sempre refletiam aí uma quantidade maior de homicídios. Então, entre outros motivos, é por conta dessa perda de qualidade que a gente chama atenção. E isso torna mais difícil você poder perceber, aprender essas variações, um estado que cresceu os homicídios, estados que reduziu homicídios, saber a magnitude exata disso, tendo em vista que você tem essa perda de qualidade. Então, para o planejamento de política pública, né, para o próprio desenvolvimento de diagnósticos, seja no nível estadual, no municipal, acaba saindo prejudicado por conta dessa perda de qualidade. Né? Então, por isso que a gente tem chamado bastante atenção disso, justamente para que a gente possa contornar esse problema, para que essa série histórica tão ampla que o sistema de saúde tem, possa voltar a ter a qualidade que ele merece e ser a referência importante que ele é para diagnóstico e planejamento de políticas públicas. Eu queria chamar atenção para o número de mortes de indígenas, que é algo que se destacou aqui pelo índice relevante, né, pelo aumento relevante. Nossa reportagem trazia esse destaque agora há pouco. Isso nos indica algo? Que mensagem está por trás desse índice? Aliás, há mensagens por trás dos índices? Eu acho que o Atlas desse ano ele buscou dar visibilidade para alguns problemas que ainda estavam muito marginalmente inseridos na agenda pública de debates. Né? Acho que a questão da violência contra indígenas é um desses aspectos relevantes. A gente tem aí, nos últimos 11 anos, 2070, conseguimos identificar 2.074 indígenas assassinados, né? Que é um crescimento aí de 21,6% nesse período. Acho que vale notar também que é uma taxa de 18,3 a cada 100 mil indígenas, né? Então, é uma taxa alta. E, sobretudo, porque nós temos falado de populações indígenas, de povos indígenas, que muitas vezes têm já um número bastante reduzido, né? Então, qualquer ocorrência, qualquer caso de assassinato, como esses que a gente tem tratado aqui, ele tem um potencial muito nocivo para uma comunidade, né? Para um povo indígena, para um povo originário do país. Então, correndo risco até muitas vezes do que se poderia chamar de etnocídio, né? De você poder perder aí um povo inteiro por conta dessa dinâmica de violência.
E eu acho que vale dizer que, embora por conta da natureza desse dado a gente não poder afirmar as causas, né, as motivações associadas a esses casos, está na ordem do dia discutir a questão indígena muito relacionada com a questão fundiária, né, com demarcação de terras indígenas, com a pressão do desmatamento, do agronegócio, da questão da mineração ilegal. Então, eu acho que tudo que envolve a questão indígena chama a atenção para que a gente consiga ter melhores mecanismos de proteção dessas comunidades, né, que em grande medida estão muito submetidas a esses riscos, né, relativos a essas políticas. Eu queria, ainda nessa linha, né, de que história os números contam, queria te perguntar sobre o seguinte: por que que a gente tem visto nos últimos indicadores, né, de segurança pública, alguns cenários que se repetem, que a gente não consegue reverter as tendências? Por exemplo, a diferença de mortes entre brancos e negros, ou de negros e não negros, as subnotificações de mortes ou de violência contra mulheres. Por que que da própria comunidade LGBT, por que que esses números vão se repetindo? O que a gente não está fazendo? Acho que transformações importantes nessas desigualdades que a gente verifica na violência, elas são desafios muito grandes, né? Seja porque eles representam a violência vai ser ali o indício mais visível de problemas que, na verdade, são muito mais amplos, né? Inclusive, se a gente for falar de racismo, até estruturais da sociedade brasileira, né? Então, rever o funcionamento social, fazer esses ajustes necessários é uma tarefa muito ampla, né? No caso específico da segurança pública, se a gente fosse falar a respeito de políticas de prevenção da violência, por exemplo, são políticas que hoje são desenvolvidas de forma muito mais pontual por estados e municípios, e hoje praticamente não desenvolvidas no nível federal, né? Então, coisas que a segurança pública, que as polícias, e em articulação com outros órgãos do sistema de justiça ou outros órgãos públicos, hoje a gente não tem visto iniciativas muito amplas, com fôlego, que possam ganhar escala suficiente para poder mexer na composição do perfil das vítimas da violência letal. Então, é importante que se passe por essa discussão, acho que apontar, né, apontar estatísticas, né, que demonstrem essa desigualdade racial é sempre uma missão importante para chamar a atenção, chamar o debate público, sensibilizar a sociedade para esse problema e tentar mobilizar também os responsáveis pelas políticas públicas para que, sim, realizem diagnósticos e planejamentos, implementem políticas de proteção específica para esses grupos que são mais vulnerabilizados, né? Mas para isso é necessário geralmente enfrentar resistências que são próprias desse campo, né? Porque, como você sabe, existe um senso comum na segurança pública, no fazer policial brasileiro, que acha que a questão da segurança pública ela é tão somente resolvida por meio da força, né? Quando, na verdade, problemas mais complexos, eles precisam naturalmente de uma articulação muito maior de saberes e de mais instituições para poder provocar transformações, né? Então, eu acho que é isso que hoje está na ordem do dia, essa sensibilização mais ampla, tanto no aspecto social mais amplo, quanto nas instituições em específico, né? Então, acho que o Atlas, mais uma vez, vem trazer essa contribuição, né? Apresentar fenômenos que são complexos, de modo a tentar sensibilizar todos os setores para esses problemas, né? Sem dúvida, isso que você traz é muito importante, né? A gente bate bastante nessa tecla aqui, até porque se a gente está falando de um problema estrutural, não dá para ser uma resposta segmentada de uma área só, né? A gente tem que contemplar respostas multidisciplinares para conseguir algum nível de transformação, né? Sim, com certeza. Bom, queria te agradecer muito pelo tempo, pela disponibilidade, pela conversa aqui com os ouvintes da Band News FM. David Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Até uma próxima oportunidade. Até, obrigado.